Pessoal, retornando então, esqueci de comentar no começo que nós estamos sendo acompanhados por pessoas pela internet, né? Queria agradecer a quem está de lá, e se tiverem perguntas também, a gente está disposto aqui à discussão. Não faz parte do material, mas eu tenho na cabeça, e eu vou citar, e antes que eu esqueça, vocês me cobrem, depois nós voltamos para os arquivos. No intervalo foi questionado para mim se eu ia falar alguma coisa sobre multas, né? Então, como não faz parte do SIM-AM, eu não ia tratar essa questão de multas. As multas devem ter regulamentação lá dentro da prefeitura, dentro da Câmara, de como vai ser trabalhada essa questão das multas. Elas são divididas, inclusive, com respaldo contábil em dedutíveis e não dedutíveis. Quais que são as não dedutíveis? Quando for problema no veículo. Pneu careca, iluminação faltando, essas questões de problemas vinculadas ao veículo. Quando for falar no celular, excesso de velocidade, falta de cinto de segurança, ultrapassagem em faixa contínua, tudo isso tem que ser identificado quem que é o servidor que efetuou e efetuar o desconto em folha de pagamento. Tem pessoas que dizem assim, até advogados que dizem o seguinte, não pode descontar do salário porque é verba alimentar, mas vocês têm que ter uma maneira de efetuar essa cobrança. O município não pode pagar essas multas que não são dedutíveis. Puxando isso lá para frente, se o prefeito for ameno e não efetuar esse desconto dos servidores, vai uma auditoria depois lá, levanta todas essas questões dos veículos das multas, que é fácil de você buscar isso no site do Detran, e executa o ex-prefeito por improbidade administrativa e faz ele ter que devolver para o município todos esses valores de multas que foram pagos. Só que tem um detalhe. Para efetuar esse desconto, vocês têm que ter uma normativa do chefe do poder, seja do legislativo ou seja do executivo. No legislativo tem que ter uma resolução amparado num parecer do controlador interno de como vai funcionar e no município através de decreto do prefeito, tá? Se alguém precisar do modelo, no final, lá na frente manda um e-mail para mim que eu encaminho o modelo para vocês. Mas essa questão de ser descontado em verba alimentar, não tem problema nenhum. Outra coisa, se o advogado da Câmara ou o advogado da Prefeitura insistir que é verba alimentar e que não dá para ser descontado, vocês têm que emitir uma guia na tributação da Prefeitura, tá? Entregar para o servidor e se ele não pagar, fica em dívida ativa para o município. Agora, vocês não podem efetuar o pagamento junto ao Detran ou no licenciamento do veículo. Tem muita prefeitura que nem controla a multa. Chega a multa, nem abre. Rasga fora, só vai saber dessa multa lá quando o licenciamento do veículo chegar. Isso não pode. Professor, no caso, início do ano, quando a gente assumiu a gestão, tinha muita multa. E, por incrível que pareça, os controles de bordo referente àquele dia tinham ido para o além. Então, a gente teve que pedir um parecer jurídico, pagar. Só um pouquinho. Falando no microfone. Então, a gente pediu o parecer jurídico, pagou todas as multas, porque senão não sairia o documento do veículo, né? Uhum. E, assim, o nosso trabalho hoje, a gente recebe a multa, faz a notificação, notifica o servidor, né, com o controle de bordo, e ele pega e ele paga. Uhum. Ele mesmo paga e nos traz o comprovante. Caso isso não ocorra, no próximo ano agora, quando a gente for tirar o documento, se ele não tiver pago, é descontado no salário. A gente vai fazer um processo administrativo ou alguma coisa para cobrar dele. Está correto. Mas a gente teve que pagar, então a gente deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tem uma normativa deste funcionamento, como vai funcionar, pelo menos da controladoria interna, dizendo que vai ser dessa forma? Para você não ter questionamento de servidor ou de alguém lá na frente? Da forma que a gente está cobrando? Isso. Eu acredito que tenha, porque essa era uma coisa vinda da outra gestão. Uhum. Mas das multas que vieram ali depois de outubro... Depois perdeu a eleição? Elas, assim, tipo, sumiram as informações. Tá.
Então, é justamente essa linha. A maneira que vai ser pago isso independe, se vai ser descontado do servidor ou vai emitir a guia para ele pagar. Mas realmente tem que ser feito, né? O município só paga a multa quando é problema do veículo, né? Quando é questão de imprudência, tem que ser descontado do servidor. Se vocês quiserem, vocês podem entrar com processo na justiça por improbidade administrativa, questionando as multas que tiveram que pagar e pedindo que ele devolva para os cofres públicos. É uma saída que vocês têm nesse sentido, né? Porque o município não pode ficar no prejuízo. Além do que, vocês têm respaldo nesse sentido, pelo que você está me falando, que não tem como identificar quem que foi o servidor. Justamente o diário de bordo daquele dia sumiu e etc. Tal. Aí, você veja bem quando eu falo que uma coisa puxa a outra. Você acabou de me dizer que sumiu o diário de bordo desses dias. Como é que você vai comprovar naquele mês que o consumo de combustível é real se o diário de bordo daquele mês sumiu? Ou parte dele sumiu? Então, uma coisa vai puxando a outra. Era a tabelinha do Excel que eu comentei. E como é que fechava frotas? Muito interessante isso. Muito interessante isso. Outro arquivo que nós temos em encaminhar, consumo de combustível de veículos próprios e de terceiros. Antes de entrar nisso aqui, alguém tem mais alguma dúvida a respeito de multa? Para nós matar esse... O vereador que levou a multa, aí ele perdeu o mandato e ele falou que não vai pagar. Como que faz? Aí vocês têm que fazer um procedimento na Câmara e encaminhar para a Prefeitura inscrever em dívida ativa isso. Emitir uma guia na tributação da Prefeitura, através de multa, né, mas tem que ter o procedimento interno lá da Controladoria Interna da Câmara, chegando a essa conclusão e depois executar a dívida ativa dele. Mas daí a Câmara paga daí, pode pagar daí, e vai cobrar dele depois do processo instituído. Então, digamos o seguinte, tem lá a multa, vai vencer o licenciamento do veículo, né? Antes desse pagamento do licenciamento e da multa, tem que entrar com o processo administrativo junto à Prefeitura para incluir em dívida ativa, gerar guia para pagamento dessa... Porque a Câmara não pode ter receita, então ela tem que exercer esse direito de cobrança lá na Prefeitura. Você vai ter que entrar lá na Prefeitura e efetuar esse pedido. Tá? São muitos vereadores? É de uma cidade vizinha, lá um amigo meu que... da cidade vizinha. Mas é uns 4 mil de multa, é uns 5 vereadores que falou que não vai pagar. E o valor é considerável, né? Então você veja bem, vai aparecer isso para o Tribunal de Contas, esse 4 mil de multa. Então o presidente da Câmara, dessa Câmara, se ele não tomar nenhuma providência, lá na frente o tribunal pode até questionar esse pagamento de multa e ele tem que tirar do bolso dele e ter as contas reprovadas. Tá? Então, usar esse trâmite, usar o jurídico da Câmara para instruir nessa questão do processo. Porque, às vezes eu falo uma coisa aqui, vocês vão dizer assim, está falando besteira porque o meu regimento interno diz diferente. Então, não é uma receita de bolo. Vocês têm que ver cada local, qual que é as prerrogativas que tem. Se for omisso a qualquer questão nessa tramitação do uso do veículo da Câmara nessa Câmara, ele tem que pedir para o jurídico orientar no processo dessa cobrança. Mas aí é que está. Tem que ter o comprovante do dia que esse vereador utilizou o veículo. Porque ele pode questionar, se você só simplesmente sabe que foi o vereador que usou o veículo aquele dia, mas você não tem nenhum documento escrito que ele está pegando, que ele pegou o carro naquele dia, que ele entregou o carro no outro dia, o diário de bordo, que era ele que estava. Se não tiver documentação nenhuma, não tem como entrar com cobrança. Tá? Então tem que existir essa burocracia da utilização do veículo. Né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, João, mas você é tão doente por papel, fica criando papel para isso, papel para aquilo. É nessas horas que a gente vê a importância da utilização da burocracia. A pessoa assinou que está saindo com o carro. Então você tem como comprovar que aquele dia era esse vereador que está com o carro.